Glória a Deus, irmão. O Senhor me trazia uma palavra no meu coração desde a última mensagem que o pastor ministrava. O pastor mencionou o Salmo 132 e o Salmo 131 estava bem do lado ali. E o Senhor me trazia aquele salmo no meu coração nesses últimos dias, algo bem profundo que Davi falava com o Senhor. E eu queria compartilhar com você. Há uma profundidade, são 3 versículos no Salmo 131, mas é muito profundo esse salmo, muitas vezes passa despercebido, e o Senhor falava no meu coração muito forte com esses salmos. Eu queria trazer ao seu coração hoje, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 131. Senhor, nós pedimos direção na Tua palavra nesta noite. Nós sabemos que a Tua palavra é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós sabemos, Pai, que só tem ela, só ela é a verdade, não há outra verdade. Espírito Santo, abra a nossa mente nessa noite, para entendermos essas verdades. Não só entendermos, mas aplicar a partir de hoje mesmo, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que essa palavra nós venhamos ruminar essa semana, Pai. Essa palavra, Senhor, venha servir de alimento para nós essa semana. Em nome do Senhor Jesus, assim nós te engrandecemos. O mesmo Espírito que conduziu Davi a escrever esse salmo, pedimos, Pai, que esteja aqui neste lugar, conduzindo o nosso coração. Bem, queridos, esse salmo 131, amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Do 120 a 134, são salmos que são chamados salmos de degraus, amém? Ou seja, são salmos que eles eram entoados no momento em que o povo ia adorar o Senhor no templo, amém? Ou seja, eles iam adorar o Senhor no templo e durante esse percurso até o templo eles iam cantando, entoando, louvando a Deus. Então, esses salmos são salmos de degraus. E Davi escreve esse salmo 131 e eu gosto de entender em que momento que foi escrito, para nós poder entender o coração, o que estava expressando ali naquele momento, o que ele estava passando naquele momento, hein? E muitos estudiosos da palavra de Deus acreditam que esse salmo foi compilado em um momento de transição na vida de Davi, entre o período de ser ungido dentro da casa do seu pai por Samuel, ao momento de assumir o trono de Judá. Nesse período tem muitos acontecimentos na vida de Davi. Nós sabemos que Davi, ali ele vai entregar aquele mantimento para os seus irmãos na guerra. Depois ele mata o gigante, né? Saul chama ele para tocar harpa dentro do seu palácio. Depois Davi é chamado para ser um dos soldados, né? Davi casa com a Mical, que era filha de Saul. Muitos acontecimentos, mas dentro de muitos acontecimentos nesse período, querido, houve dos acontecimentos que eu acredito, muitos desses estudiosos creem que esse salmo foi escrito nesse exato momento em que Davi estava para receber o trono, amém? Então Saul começa a perseguir, né? Ou seja, Saul ele começa a perseguir, ele queria Davi por perto, né? Queria que Davi fosse um de seus soldados, honra Davi até com o cargo de capitão do exército. Porém agora Saul tinha sido tomado de inveja por seu jeito, pois Davi começa a prosperar nas batalhas. Tudo que ele colocava a mão tinha êxito. Nas batalhas Davi sempre voltava com seus soldados vivos. Então muitas pessoas começam a elogiar Davi, muitas mulheres ali naquele lugar, e até começam a contar um conto, né? Davi matou 1000, Saul matou 1000, Davi matou milhares, alguma coisa assim, ou seja, mostrando que Davi era melhor que Saul. Então, Saul fica com medo, se sente ameaçado com isso, de perder o poder e o controle. Saul sabia que Deus tinha escolhido outra pessoa para pôr em seu lugar, porém ele não queria dar o braço a torcer, e até o final de sua vida ele arma emboscadas para matar o seu rei. Ou seja, do início que Saul começa a receber Davi em seu palácio, até o final ele arma emboscadas e tenta. E nós sabemos que muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul
E Davi não quis matar, Davi não ousou matar Saul, porque reconhecia ele como um líder, amém? Porque Davi respeitava Saul. Ou seja, esse salmo provavelmente foi compilado naquele exato momento que Saul perseguia de todas as formas para lhe matar. Então, você imagina como estava o coração desse homem, sendo perseguido, né? Sendo justiçado, injuriado. Nós, em muitos momentos de nossa vida, qualquer coisa que acontece, nós já, meu Deus, né? Tem uns que estão ainda um pouquinho crescendo na maturidade, vão lá no Instagram, na rede social, meu Deus, né? Desarma lá o seu coração na rede social. Mas é do quarto, não é na rede social, viu? Glória a Jesus. E Salmo 131, eu quero ler com você. Salmo 131, 1. Olha só, salmo muito profundo. Diz assim, ó: Senhor, NVT, por favor, tá, João? Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? É muito profundo esse salmo. Eu comecei a buscar um pouco mais profundo o que o Senhor queria falar no meu coração. E no primeiro versículo ali, olha só, Davi diz: o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, né? Alguma versão fala olhar altivo, né? E está amarrado em nome de Jesus. E olha só o que ele fala: não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Amém? Olha só, Davi, olha só, preste atenção, irmão. Davi diz: meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão, que eu não posso alcançar. Ou seja, orgulho, soberba e ambição. Davi chega diante de Deus e abre seu coração. E Provérbios 16, 18, a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Ou seja, quando uma pessoa ela entra nesse lugar de arrogância e de orgulho, irmão, ela sabe que o próximo passo dela é a queda. E muitas vezes nós entramos nesse lugar e nós ficamos nesse lugar, nós não damos o braço a torcer e nós sabemos que estamos errados, sabe? E 2 Crônicas 26, 16, nós já conhecemos, também lá em 1 Samuel 25, duas passagens. Uma fala sobre Uzias, né, que nós já sabemos, sobre Nabal também. Uzias, naquele momento que ele chega no final ali do seu reinado, já que ele está no ápice, ele tenta ir até o templo, oferecer sacrifícios. Nós sabemos que isso não deveria acontecer com o rei. O rei tinha um papel, não deveria se meter no papel dos sacerdotes, né? E Uzias chega naquele momento dentro do templo para oferecer um incenso ali, e os sacerdotes chegam e tentam trazer ele para fora do templo. Ele fica bravo ainda, né? Resiste, e o Senhor, uma lepra na testa, e depois ele mesmo se apura para sair do templo. Ou seja, o coração dele se orgulhou devido às suas muitas afazeres, muitas coisas que ele tinha feito em Israel. E nós sabemos que o Senhor não se agrada do coração orgulhoso. E Nabal também, lá em 1 Samuel 25, a palavra de Deus diz que Davi, ele reconhece que ele precisa de ajuda. Ele chega até Nabal e pede ajuda por meio dos seus servos. Me ajuda aí, né? Tem algum alimento para nós? Fala com respeito, com carinho. E Nabal diz: quem é vocês? Eu acho que eu vou dar o que eu tenho para Davi. Quem é Davi? E ele usa de arrogância com o rei. E nós sabemos o final de Nabal, que ele morre depois do final. Ele perde até a esposa dele. Ezequias também, queridos. Ele não reconhece seu erro, porque ele ora, faz aquela oração ali ao Senhor. Depois o Senhor acrescenta 15 anos para ele.
mas depois no final ele vai, abre a sua casa para a embaixada da Babilônia, e eles veem todos os seus tesouros, porque a sua glória estava nos seus tesouros, nas suas conquistas. E a palavra de Deus diz que Isaías volta e diz para ele: ó, tu agiu mal, cara. Tua geração vai ser leprosa. Tá bom. Ou seja, não reconheceu o seu erro. Orgulhoso. Sabe, querido? E o orgulho, ele é perigoso em nossas vidas, porque ele compromete muitas coisas. E quando nós não reconhecemos os nossos erros, irmãos, meu Deus do céu, quem nós ouvimos? Nem Deus vai falar conosco. Não vai querer falar conosco, porque nós não escutamos bem aquele que está ao nosso lado. Não é? E Davi, querido, não tinha um coração orgulhoso. Porque é interessante que Davi não tinha problema em reconhecer seus erros e pedir perdão. Lá em 2 Samuel 12, uma palavra muito conhecida, quando Davi peca com aquela mulher, a palavra de Deus diz que Natan chega: ó Davi, aconteceu isso, o que tu faria? Vai, matar esse cara é tu, cara, tu errou. Ele se dobra, ele chora, ele planteia, ele pede perdão, se arrepende, ele reconhece que ele não deveria ter feito aquilo ali. Amém? Em nenhum momento ele mandou matar Natan. E lá em 1 Crônicas 21:8 também, queridos, Davi, ele tinha feito um censo, ou seja, ele disse para Joabe: ó cara, vai lá, manda montar um exército e vamos ver quantos caras tem. Ou seja, ele queria saber o número de pessoas que tinha com ele, sabendo que Deus disse: eu estou contigo. Ou seja, independente do número, cara, mas ele queria, amém? Queria ter uma noção de quantas pessoas ele tinha. E o Senhor, ele envia uma enfermidade naquele lugar, e Davi reconhece seu pecado, porque o profeta vem e fala com ele, e ele diz: eu pequei contra o Senhor, eu pequei, não pune o povo, pune eu, Senhor. Ou seja, em nenhum momento, querido, Davi não tinha problema nenhum de reconhecer o seu pecado, os seus erros, as suas falhas. E nós muitas vezes não nos dobramos, não reconhecemos nossos erros e nossas falhas, sabe? Continuamos caminhando nesse caminho do orgulho, sabe? E sofrendo, tomando certo, tomando flecha de tudo quanto é lado, porque nós abrimos uma brecha para Satanás, irmãos. Nós precisamos entender um pouquinho mais espiritualmente, que no mundo espiritual você precisa perder, irmãos. Aqui na terra você precisa ganhar, mas espiritualmente você precisa perder. Amém? E muitas vezes nós nos dizemos e não queremos entender. O problema do orgulhoso é que ele não gosta de ajudar. Ou seja, Nabal não queria ajudar, ele era egoísta, não reconhece que precisa de ajuda também. E ele pode estar morrendo amigo, irmão, mas não pede ajuda. Esse mal tem, sabe, dominado muitas pessoas neste século, sabe, muitos cristãos, irmãos. Isso é com muita tristeza que eu falo, muitos cristãos, muitos de nós, irmãos, não temos a capacidade de pedir perdão, de se arrepender, sabe, irmãos? E nós precisamos aprender muito com Davi. E muitas vezes preferimos fazer isso, morrer à míngua, mais do que pedir ajuda, irmãos. Nós precisamos pedir ajuda a pessoas em nossos lares para nos ajudar, amém? Precisamos caminhar em unidade, amém? Fortalecermos uns aos outros, glória a Deus. Estava vendo um testemunho muito interessante, um pastor, um ministro, que a esposa não podia ter filhos, era estéril, e em um momento do nada Deus envia um filho, e Deus tira o filho, e ele sofre, e a unidade ali, e eles pedindo ajuda. Em outro momento Deus manda outro, de novo Deus tira, e a unidade junto, a igreja junto orando, e Deus manda um terceiro filho. Estava lá, ele dando testemunho, glorificando a Deus. Mas é interessante porque ele pediu ajuda, a unidade, irmãos, sabe? Muitas vezes nós queremos sofrer sozinhos, não buscamos ajuda, não perguntamos, sabe? Tem líderes, tem pastores, irmãos, preferimos fazer como aqueles amigos lá de Roboão, lá, irmãos, que aconselharam ele e ele pediu ajuda para ele, e seguiu os exemplos, os conselhos e se estrepou. E nós não podemos fazer dessa forma. Nós já entendemos isso. Somos a igreja, amém? Somos a noiva de Cristo, amém? E no céu não há orgulho. O reino de Deus não há orgulho, irmão. Glória a Deus. O orgulho vem cair por terra nessa noite, irmão. O orgulhoso, ele não dá o braço a torcer. E é um perigo, porque isso é uma chave que damos na mão de nosso inimigo para entrar e acabar com tudo em nossa vida.
O orgulho é uma porta para destruir a nossa vida, sabe? Então, por favor, irmãos, peça ajuda se você precisa. Amém? Para pessoas que te amam, que oram, intercedem por você. Não peça ajuda para quem vai não ver ferido. Tem pessoas que vêm ao nosso lado só para não ver ferido. Aquela pessoa está errada, né? Segue. Não. Tem que ter amigos que afiliam um no outro. Fé, filho, fé. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E essa primeira parte que Davi diz sobre o orgulho. Um homem que não tinha um coração orgulhoso. Amém? Um homem que amava o Senhor. E outra parte que ele fala nesse primeiro versículo, ele diz: Senhor, eu não sou arrogante, ou seja, o meu olhar não é altivo. E o que é um olhar altivo, irmão? Um olhar altivo é um olhar que olha a pessoa por cima. E nós precisamos nos livrar disso. O olhar altivo, a soberba, olha a pessoa por cima, não olha mais a pessoa por baixo. Muitas vezes nós estamos nesse lugar e nem percebemos. Começamos a olhar os outros por cima e não olhamos mais por baixo. Misericórdia não é você olhar coitadinho, não. Misericórdia nós nos colocamos, né, naquilo ali. Estamos junto com aquela pessoa. E muitas vezes nós olhamos por cima, temos o olhar altivo. E há uma comprovação de que Davi não tinha esse olhar. Lá em 2 Samuel 9, 1 ao 13. Nós precisamos pedir ajuda, irmãos. Precisamos, irmãos. O Senhor, Ele está pronto para nos ajudar. É interessante que, antes de nós ler essa passagem, algo que eu anotei aqui, sobre um centurião romano, que foi encontrar-se com Jesus e pedir para ele curar seu empregado. Um centurião romano, irmão. Ou seja, um homem de posição, um homem que tinha autoridade, um homem que era reconhecido na sociedade. Chega diante de Deus, diante de Cristo Jesus e pede ajuda. E o Senhor diz para ele: eu vou na tua casa. Não, Senhor, me manda uma palavra só que meu servo será curado. E assim Jesus fez, e aquele servo foi curado. E o Senhor me trazia algo ao meu coração: se a tua posição está impedindo você de pedir ajuda, é porque você está preocupado com sua reputação diante dos homens e não em ter um coração limpo diante de Deus. Se tua posição está impedindo você de pedir ajuda, é porque você está preocupado com sua reputação diante dos homens e não em ter um coração limpo diante de Deus. Nós precisamos vigiar com isso, irmãos. Amém? Diante de Cristo, irmãos, que nem Pedro, ó, nu, se atira. Você entendeu o que eu falei? Amém? O Senhor está aqui, ó, minhas chagas, meus pecados, meus erros, sou tu. Ai de mim. Amém, queridos? Olhar altivo. 2 Samuel 9, 1 ao 13. Eu quero ler algo com você aqui muito profundo. Tu és santo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. 2 Samuel 9, 1 ao 13. Olha o que Davi diz ali no certo dia, quando Davi já estava no trono, reinando sobre Israel. Certo dia Davi perguntou: resta alguém, Saul já tinha morrido, da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Jonatas também tinha morrido, hein? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba. Trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonathan ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba responde: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Davi mandou buscar na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete responde:
aqui está teu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonathan, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você comerá sempre comigo na mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade? Alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. É interessante, querido, porque lá no final diz assim no 13: e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Um homem que não tinha um olhar altivo, não olhava os outros por cima. Saul tinha traído ele o tempo todo. Saul tinha tentado matar ele o tempo todo. Amém? E esse homem era da linhagem de Saul. Mas naquele momento ele chega e diz: vai lá ver se tem alguém lá, chama lá. E esse homem veio, aleijado dos pés. E ele diz: cara, tu vai sentar na minha mesa. Ou seja, como nós temos olhado as pessoas que têm passado ao nosso lado, que têm passado os nossos dias, com um olhar altivo ou um olhar de misericórdia, olhando por baixo. Muitas vezes nós temos sido assim, olhado com um olhar altivo, um olhar de arrogância, desprezado, criticado, como aquele Simão, aquele fariseu, desprezado até aqueles que estão conosco na mesa, como aquela mulher estava naquela mesa com Jesus, ele desprezou ela. E nós precisamos vigiar, queridos. Precisamos vigiar com essa atitude, porque isso aqui fere o coração do Senhor. É interessante que ele ainda devolve as terras de Saul a ele. Davi podia ter se vingado, podia ter matado, feito qualquer coisa. Não, vou ajudar esse homem. Amém? Glória a Deus, queridos. Ou seja, o soberbo, o olhar altivo, olha os outros por cima e não de baixo. Sempre quer se sobressair da outra pessoa. Quer mostrar para a outra que é melhor do que ela. Parece até uma disputa, isso é algo diabólico. Diabólico. Sabe? Cristão não tem disputa, não. Cristão pega a mão do outro e vão correr a maratona junto. Aleluia. Se você está disputando com alguém, por favor, essa noite é uma noite de arrependimento. Amém? Precisamos nos arrepender. Glória a Deus. Para que nós chegamos diante dele e mostramos: Senhor, olha minhas mãos. Pois é, aqui a disputa, atrito, contenda, difamação, mentiras, injúrias, falsidades. O que nós vamos apresentar, irmãos? Filipenses 2:13, olha o que Paulo diz, isso aqui é profundo. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considere os outros mais importantes que vocês. Não tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros mais importantes que vocês. Ou seja, nós precisamos desse coração. Que os outros sejam, nós colocamos a outra pessoa melhor, num lugar mais alto que nós. Você é melhor que eu. Amém. Glória a Deus. Sempre, irmão. Amém. Glória a Jesus. Muitas vezes há uma versão diferente que fala: não queiram receber elogio de ninguém, dos outros. E muitas vezes nós temos entrado em redes sociais, postado textos, postado fotos, postado tantas coisas, querido, para receber elogio dos outros, curtidas dos outros, sabe? Para receber comentários dos outros. Se a cruz não é o suficiente para você, querido, a cruz fala tudo o que você precisa. A palavra de Deus está aqui. O que é suficiente para você? Uma curtida, um comentário? O que você precisa? Se a palavra de Deus não é o suficiente, irmão, então nós estamos no lugar errado. Considere os outros mais importantes que vocês. Amém? E o terceiro que Davi fala naquele primeiro versículo, ele diz assim: olha só, isso é profundo. E muitos de nós, irmãos, devido a isso aqui, temos tido ansiedade nesses dias, angústia, sabe? Muitas coisas têm nos atacado nesses dias, crises, por causa disso aqui,
não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Nunca estou satisfeito. Sempre tenho que querer algo mais, o mais, o mais. Se for para você querer algo mais, que seja do Senhor. Amém? Do Senhor. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que nós corremos atrás das bênçãos? O Senhor disse para Abraão, tu serás uma bênção, ou seja, cara, tu é a bênção, vai. As bênçãos correm atrás de você. Amém? Por que nós nos perdemos nesse lugar aqui? Procurando coisas maravilhosas demais para a nossa compreensão, coisas grandiosas para nossas vidas. Nos envolvemos com ela, e daí da crise, e daí nós não conseguimos, não aguentamos, porque nós precipitamos aquilo que é para amanhã, aquilo que é para o ano que vem. Há um tempo para tudo, o propósito debaixo dos céus. Amém? O Senhor disse: aquietai-vos que eu sou Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Essa terceira parte desse primeiro versículo, ou seja, Davi não desejava coisas grandiosas demais. Não me envolvo, Senhor. Não quero coisas grandiosas, maravilhosas demais. O que eu compreendo é isso. Amém, glória a Deus. O comum, eu estou satisfeito com o comum, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma alma grata, gratidão. Ele não tinha ambição em seu coração. Ambição, irmão, é um dos problemas da nossa geração. Tem nos roubado do Senhor a ambição. E olha que profundo isso, irmão. E é interessante o que mostra que Davi não tinha ambição nenhuma, irmão. Lá em 2 Samuel 1, olha que interessante. A palavra de Deus diz ali que um jovem, vamos ler 2 Samuel 1,6. Um jovem, ele estava voltando da guerra no momento em que Saul foi morto, e ele traz notícias para Davi. E olha só o que ele diz ali em 2 Samuel 1,6, King James. 2 Samuel 1,6. E o jovem começa a falar com Davi, ali ele explica: eu estava casualmente no monte de Gilboa, de repente encontrei Saul, cambaleando, apoiado em sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-me em alta voz. Prontamente respondi: eis-me aqui, meu senhor. Então indagou: quem és tu? Eu disse: sou Amalequita. Em seguida ordenou-me: aproxima-te e mata-me, porque estou sob as câimbras e a angústia da morte, contudo ainda estou vivo. Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema e a coroa que trazia sobre a cabeça, seu bracelete real, e trouxe a ti, meu senhor. Então Davi, naquele mesmo instante, olha a atitude de Davi, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde por Saul e seu filho Jonatã, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou ao jovem que trouxera aquela notícia: de onde és tu? Respondeu: sou filho de um estrangeiro, residente de uma Amalequita. Davi disse: como não receaste levantar a mão contra o ungido para tirar a vida? Chamou Saul de ungido, olha só. Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: aproxima-te e mata-o. O moço golpeou a Amalequita e ele morreu. Olha só, queridos, não havia ambição no coração de Davi. Davi foi colocado como rei. E esse homem naquele momento chega com a coroa, matou Saul. Você imagina? Ele deveria dizer: não, muito obrigado. Isso aí, a coroa é minha mesmo. Não, eu não me importo com isso aqui. Por que tu matou o ungido do Senhor? Eu me importo com a alma daquele homem. Olha o coração de Davi, irmãos.
E nós, quando temos a primeira oportunidade de matar o nosso irmão, nós matamos. Primeira oportunidade de falar mal dele, nós falamos. De criticar ele, nós criticamos. Sabe qual era a ambição de Davi, irmãos? 1 Crônicas 16. Essa era a ambição desse homem. Primeira Crônicas 16:1 diz assim, trouxeram a arca de Deus, colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida apresentaram a Deus holocausto e oferta de paz. E é interessante que lá no final ele diz assim, no 37, Davi providenciou que Asaf, seus parentes levitas, servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Essa era a ambição de Davi. A ambição de Davi, queridos, era trazer a arca do Senhor para dentro da sua cidade, construir uma tenda e restaurar o culto a Deus e ter adoração 24 horas por dia. Essa era a missão deste homem. Ter a presença do Senhor no centro da sua vida. Qual é a sua missão, querido? O que você tem desejado, querido? Essa era a missão dele. Buscou a arca da aliança. A primeira vez não deu certo porque fizeram errado, mas na segunda eles vieram, o Júlio ministrou, foi na quarta, se não me engano. Cada 6 passos, né, Júlio? Sacrificavam. Imagina a quantidade de sangue derramado no caminho. Sacrificavam, trazendo a arca, trouxeram, colocaram no meio, fizeram uma tenda, chamaram os levitas, adoração 24 horas, vamos adorar o Senhor. Como está o culto, irmão? Na sua casa. Talvez nós precisamos restaurar o culto dentro da nossa casa. Davi restaurou o culto dentro da casa dele. Essa era a missão dele. Buscar o reino de Deus, sua justiça. A missão de Moisés: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Tu és santo, Jesus. Olha o que ele fala no segundo versículo. No verso 2, do Salmo 131, Davi diz assim, que ele não estava à procura de coisas maravilhosas demais. No 2 ele diz: pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Isso aqui é muito profundo, querido. Porque uma criança, quando ela está com fome, nós sabemos que nada acalma ela, nem quem tem um bebê sabe que está com fome, meu Deus. É uma nota aguda, né? E não pá. E queridos, nós sabemos que tem que dar o alimento, né? E não tem negociação com ela. Mas quando a criança não precisa mais do leite da mãe, ela se contenta só com os braços da mãe, só com o cheiro da sua mãe, o colo dela. Apenas a presença dela é suficiente. E Davi estava dizendo isso para o Senhor, né? A minha alma está assim, Senhor, como essa criança. Eu preciso apenas da tua presença. Eu preciso do teu cheiro, Senhor, do teu colo. Senhor, tu és suficiente para mim. Eu não preciso do que o Senhor pode me dar. E nós entendemos que Deus nos dá, né? Nos abençoa, irmão. Mas agora você tem buscado Ele pelas mãos, porque Ele já fez por você. Ou seja, Davi se encontrava em um lugar de satisfação pleno, pois tinha a presença de Deus. Senhor, eu não estou em busca de que você pode me dar, a tua presença é tudo. Isso que Davi queria, irmãos. E olha só o que ele escreve lá no Salmo 27:4, nós cantamos isso ao Senhor, que Davi escreveu: a única coisa que peço ao Senhor, o maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar nessa vida.
Amém? Davi estava satisfeito porque ele tinha isso. E nós sabemos que naquela época o Espírito Santo ele não estava agindo de uma maneira plena, como hoje está dentro de nós, porque Cristo morreu por nós e nos deixou Ele, que é a nossa maior riqueza. Amém? E no verso 13 ele diz, de Salmo 131, Tu és santo, Jesus. Davi diz: ó Israel, depois de tudo isso, irmão, dessa profundidade, ele ainda aconselha aqueles que estavam do lado dele, dizendo: ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Davi é um encorajador, um líder que ensinava seus liderados a confiar e depositar sua esperança apenas no Senhor. Amém? E as pessoas que têm chegado perto de nós, têm entrado em crise também, irmão, e se tornado orgulhosos, arrogantes, desejado coisas grandes, tem tido ambições, ou tem estado como Davi, chegava do lado dele e entendia: mas esse cara é do Senhor, esse cara quer só a presença do Senhor. Por que ele é tão satisfeito, tão pleno assim? O que as pessoas têm sentido quando chegam perto de você? Amém, queridos? E era essa palavra que o Senhor ministrava no meu interior, que nós possamos se sentir satisfeitos no Senhor, se sentir plenos nele. Amém? Porque Ele já fez tudo por nós. Quão pequenininhos somos nós. Nossa mente tenta entender tantas coisas, não entende nada. Quem poderá conhecer a mente do Senhor? Quem? Amém? Queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Você vir aqui à frente, bem pertinho do altar.